Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o UFC confirmou a revanche entre a brasileira Jéssica Andrade e Rose Namajunas. Lembrando que elas se enfrentaram no dia 12 de maio de 2019, quando a Rose Namajunas era campeã peso palha e a Jéssica Andrade era desafiante. Naquela ocasião, quem venceu foi a brasileira, ela tomou o cinturão peso palha da Rose Namajunas depois de aplicar um bate-estaca, que inclusive é o apelido da brasileira, né? E ela conseguiu aquele nocaute, mas naquele confronto ela estava sofrendo um pouco, né? Ela tinha perdido o primeiro round com uma certa folga e no segundo round também não estava muito tranquilo, não estava muito fácil, mas ela encontrou esse bate-estaca e conseguiu vencer a luta. E agora que a Jéssica Andrade não tem mais o cinturão, porque ela perdeu para a chinesa Weili Zhang, ela foi nocauteada, agora elas acabam se enfrentando aí na revanche, Rose Namajunas e Jéssica Andrade. Um confronto bastante interessante, foi fechado e confirmado aí pelo UFC para abril, vai fazer parte aí do card do UFC 249, que acontece lá nos Estados Unidos, em Nova York. Então dessa vez a Jéssica Andrade não vai lutar em casa, né? Elas tinham se enfrentado no Rio de Janeiro e dessa vez agora é lá nos Estados Unidos. E o que eu acho dessa revanche? Eu acho uma luta muito interessante, primeiro porque a Jéssica Andrade venceu a luta, mas ela realmente estava levando a pior e muita gente falou, foi sorte, não foi sorte, não sei o que, então fica aí essa dúvida, essa discussão. Então eu acho que uma revanche pode dar uma esclarecida melhor aí nesse confronto. Como não é a luta principal do evento e também não envolve cinturão, vai ser uma luta só de 3 rounds, né? Então é diferente. Tudo bem, a luta não durou, né? Os 5 rounds de qualquer jeito na primeira oportunidade e pode ser que não dure de novo, né? Apesar de ser peso palha, a Jéssica Andrade ela tem muito poder de nocaute, ela tem esse bate-estaca dela, né? Que ela pode acabar usando de novo, vai saber. E a Rose Namajunas também tem poder, pode parecer que não, mas ela também tem poder de nocaute e ela mostrou isso contra a Joanna Jędrzejczyk e etc. Enfim, um confronto que eu gosto bastante, eu também fiquei com essa sensação, né? De que a Jéssica Andrade achou o golpe, teve todo o mérito ali, mas a sensação que deu é que se a Rose continuasse controlando a distância, ela venceria a luta até com certa tranquilidade, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nessa revanche. É uma revanche que, como eu disse, acontece no dia 18 de abril. E falando um pouco sobre o meu palpite, depois eu posso fazer um vídeo falando um pouco melhor sobre isso, né? Mas levando em consideração principalmente o primeiro confronto, porque quando as atletas nunca se enfrentaram, a gente vai analisando performances contra outros lutadores. Mas nesse caso aqui, das duas, elas se enfrentaram, então a gente consegue usar como parâmetro esse último combate, que inclusive, no caso da Rose, foi o último combate que ela fez, né? A Jéssica Andrade fez mais uma luta, mas a Rose não, essa foi a última performance dela quando ela acabou perdendo. Então assim, levando em consideração o primeiro combate, que inclusive tá rolando aqui pra mim enquanto eu converso com vocês, eu não posso mostrar pra vocês infelizmente, né? A Rose Namajunas começou aquele confronto se movimentando muito bem, não só mantendo a distância, né, da Jéssica, mas se movimentando pros lados, tanto pra esquerda quanto pra direita, e ela conectou muitos jabs consecutivos ali na Jéssica, que não conseguia evitar, e a Jéssica tentava responder com os cruzados da mão da frente, só que também não alcançavam a Rose. Então a Rose basicamente fez o que ela deve fazer nessa revanche, que é manter a distância, usar a movimentação dela, que é mais fluida do que a da Jéssica, e usar os golpes em linha, que são os jabs, os diretos. Inclusive no primeiro confronto ela também conectou bons diretos ali com a mão direita. A movimentação dela também deve ser a mesma, a estratégia é a mesma, usar a envergadura, ficar na longa distância, e a Jéssica tem que mudar algumas coisas, né? Porque a estratégia da Rose vai acabar sendo a mesma, não tem muita alternativa, e ela executou bem, né? O vacilo dela não foi nesse ponto, o vacilo dela foi deixar a Jéssica clinchar ela mais de uma vez e dar o bate-estaca mais de uma vez, inclusive. A Jéssica não usou o bate-estaca uma vez só, no primeiro round ela também tinha usado, né? E a Rose não só errou em aceitar muito o clinch, como ela ficou muito grudada ali na Jéssica, né? E aceitando, ou querendo ou não, né? Aquele bate-estaca. Então ela devia ter evitado primeiro o clinch e depois que já clinchou, ela não deveria, se foi levantada, né, erguida pela Jéssica, não deveria ter ficado ali no braço, segurando o braço para tentar um armlock ou coisa do tipo, porque é arriscado, se cair de mau jeito acaba sendo nocauteado. Então eu acho que depois desse erro da Rose, eu não acho que ela vai repetir isso na próxima luta. Eu não acho que agora na revanche ela vai fazer a mesma coisa. Eu não acho que se a Jéssica grudar nela e tentar um bate-estaca, ela vai simplesmente ficar ali tentando dominar o braço e acabar aceitando esse golpe. Então eu acho que ela vai estar mais esperta com isso. Uma questão aí também para essa revanche é o lado psicológico da Rose. A gente sabe que a Rose não é tão forte psicologicamente. Às vezes parece, né? Porque quando ela enfrenta a Joanna, ela aguenta as provocações e tal, ficou bem fria ali aguentando, mas ao mesmo tempo a gente sabe que ela também teve alguns problemas ali, entre aspas, psicológicos, de não ficar tão bem psicologicamente por conta principalmente daquela questão do ônibus que teve do McGregor, ela ficou bem abalada e tal. Então
ela tem essa questão emocional que é difícil a gente decifrar, né? Se ela vai estar fria, como ela fez ali com a Rose e tal, que mostrou realmente que estava bem tranquila, até mesmo contra a Jéssica, ou se ela vai estar com o psicológico um pouco mais abalado, principalmente porque ela foi derrotada, né? Será que ela vai entrar pensando nisso, né? Falar, tava bem, e depois tomei o Batistaca, né? Tomei o Batistaca e fiquei ali inconsciente e tal. Então, é difícil a gente saber esse lado psicológico. Mas, basicamente, eu acho que a Rose vem com a mesma estratégia, movimentação, golpe em linha, bate, sai, se movimenta muito, ela saiu bem da grade, e eu acho que ela deve ficar ainda mais arisca para esse combate, porque basicamente o que a Jéssica levou risco para Rose no primeiro confronto foi os clinches, foram os clinches ali com o batistaca. Os golpes em si que ela conectou um ou outro jab, um ou outro cruzado, conectou muitos chutes, né? Eu acho que não é suficiente para vencer a Rose, então a Rose provavelmente ficaria pontuando ali, ou até mesmo uma hora acabaria nocauteando. Então a Jéssica, na minha opinião, foi pro único caminho que ela tinha ali, que era realmente um batistaca e acabar apagando. Então eu acho que na trocação ali a Jéssica não ia conseguir vencer a Rose. E aí, se for inverter, né, ficou claro que o meu palpite, mesmo na revanche, é para Rose Namajunas, né, assim como foi no primeiro confronto. E eu acho que se a Jéssica, se eu fosse, né, pensar aqui uma estratégia para a Jéssica vencer, o que ela deveria fazer, o que ela deveria mudar, né, porque no primeiro confronto ficou claro que ela estava tomando um prejuízo muito grande, eu acho que a Jéssica precisaria principalmente mexer a cabeça e fechar mais a guarda. Ela recebeu muitos golpes ali que daria para evitar, né? Ela deveria usar mais os chutes e com mais força. Ela usou bastante até no primeiro confronto, mas deveria usar mais e com mais potência realmente para tentar eliminar essa movimentação da Rose, que atrapalha demais. E a Jéssica deveria também tentar cortar os ângulos melhor, né? Fechar o caminho da Rose Namajunas melhor, ser um pouco mais efetiva na movimentação do que ficar só correndo, seguindo como se fosse um predador ali, né? Eu acho que dá para ser uma movimentação um pouco mais inteligente, tentar cortar um pouco mais o ângulo, ao invés de ficar seguindo, só andando para frente, porque aí a Rose circula muito e aí ela vai cansar tentando seguir. Então, basicamente, o confronto vai ser mais ou menos, na minha opinião, parecido com o primeiro, né? A Jéssica andando para frente, tentando alcançar a Rose para ou conectar algum golpe com a mão pesada ou aplicar um clinch de novo e colocar para baixo, e a Rose Namajunas vai ser a mesma coisa, tentar manter a distância. Então, é um confronto de estilos, não tem como ser muito diferente disso. O estilo da Rose de luta é esse e o estilo da Jéssica é esse. Então, a Jéssica é mais baixa, apesar da Rose também não ser muito grande, né? Mas a Jéssica é muito baixa, então ela é baixa, tem a envergadura menor. Então, assim, em resumo, não tem outros caminhos, né? A Rose, inclusive, no primeiro confronto, aplicou queda, né? Chegou a colocar a Jéssica para baixo, tentou controlar ali, só que a Jéssica é mais forte fisicamente, né? Então, a Rose não conseguiu controlar com tanta facilidade e a Rose é mais leve, né? Ela é bem franzina em relação à Jéssica, que é mais larga, né? E lembrando também que logo no primeiro round, o rosto da Jéssica ficou bem magoado ali, né? Ficou com um corte em cima no supercílio esquerdo. Logo no comecinho, ela tomou alguns jabs, já ficou com o rosto vermelho, enquanto a Rose estava com o rosto bem tranquilo ali. Então, assim, naquele primeiro round já teve um volume muito grande de golpes da Rose, mesmo no segundo, antes dela ser nocauteada, também teve um volume muito bom, então ela conectou muitos golpes. Não sei se a Jéssica aguentaria ali 5 rounds, né? E também tem um detalhe, né? Às vezes, quando o lutador é nocauteado, ele acaba sendo mais nocauteável, entre aspas, né? A gente já percebeu isso com alguns caras, então a gente também tem que ficar esperto se a Jéssica, depois de ter sido nocauteada pelo Weili Zhang, se não estará com menos queixo, ou até mesmo menos confiança. Enfim, tem um lado bom, né? O lado bom dela ter perdido a última luta é que agora ela deve ter mais consciência de que não dá para confiar 100% no queixo, porque contra o Weili Zhang acabou realmente tomando prejuízo, então pode ser que ela acorde por conta disso, né? Tipo, não posso ficar tomando um monte de golpe à toa, porque pode ser que eu não aguente. Então, eu acho que às vezes ter um queixo muito bom faz com que o atleta seja meio displicente, na minha opinião, né? Que, tem o queixo bom, então eu vou para cima, se tomar golpe eu vou tentar resistir, vou tentar aguentar, o que interessa é que eu tenha a mão pesada e vou conectar golpe de volta. E nem sempre funciona, porque às vezes o golpe pode não ser forte, mas é preciso o suficiente para te nocautear. Então, eu acho que a Jéssica, depois da última luta, da derrota, pode ser que ela venha aí com a guarda mais fechadinha, mexendo mais a cabeça, tentando cortar melhor os ângulos, colocando o chute ali forte na coxa da Rose, e quando tiver a oportunidade ali que começar a enquadrar lá na grade, grudar e tentar colocar para baixo. Lógico, se der para usar um batistaca, tenta usar de novo, se ganhar, ótimo, mas se mesmo assim não conseguir, se cair por cima, dá sim para Jéssica trabalhar bem tanto o ground and pound quanto o jiu-jitsu para vencer a Rose Namajunas. Eu acho que é uma luta, como eu já disse, interessante, acho que é uma luta
mais ou menos parelha, vai, eu acho que eu dou 60% de favoritismo para Rose. 60-40 não é uma vantagem larga, né? Mesmo a Rose tendo perdido o primeiro combate, eu acho que ela é favorita, mas acho que só com 60%, porque eu acho que a Jéssica, mesmo tendo passado dificuldades no primeiro confronto, ela consegue, acho que, mapear bem, né? Eu acho que ela e a equipe dela, enfim, vai conseguir trabalhar bem para evitar. Porque assim, tomou aquele prejuízo ali, não adianta, você vai ter que estudar aquela luta para poder fazer a revanche, né? Então, assim, tem muitos pontos ali que dá para eles verem o que precisa melhorar, e já viu que a Rose Namajunas é uma atleta que, como a própria Jéssica disse, é leve, então se ela clincha, ela consegue erguer a Rose com facilidade e jogar no chão com facilidade. Então, eu acho que é uma coisa que a Jéssica pode usar. Enfim, esse vídeo aqui é mais de comentários, né, sobre o meu palpite em si. Quando chegar mais próximo do evento, vou acabar falando de novo, né? Por enquanto, pelo que eu vi, não apareceram nas bolsas de apostas, mas eu acredito que a Rose Namajunas deve ser a favorita, né? Como eu disse, a Jéssica venceu o primeiro confronto, mas ela venceu sendo feliz em uma oportunidade que ela teve durante a luta. Durante todo o restante da luta, quem venceu, quem foi extremamente superior, foi a Rose Namajunas, né? Mas enfim, essa é a minha opinião. Rose Namajunas favorita para essa revanche, 60-40, mas deixa aqui nos comentários a sua opinião, a sua análise, o seu palpite, enfim. Não esquece de deixar o like nesse vídeo também e de se inscrever e ativar o sininho, porque assim você não perde nenhum vídeo novo aqui do canal, beleza? Então é isso, eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou!